Você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer o relato de EQM de uma pessoa que não quis se identificar. Mas antes disso, gostaria de compartilhar algumas curiosidades. Você sabia que as experiências de quase morte acontecem com 17% das pessoas que quase morrem? É o que diz a Fundação de Pesquisa de Experiência de Quase Morte. Muita gente, não acha? Existem relatos de EQM de crianças, adultos, cientistas, médicos, religiosos e ateus, de países de todos os lugares do mundo. E mesmo assim, este assunto ainda é muito discriminado. Ainda existe o consenso de que as experiências de quase morte são apenas alucinações. Mas como as pessoas que tiveram um EQM enxergam a realidade das suas experiências? A Fundação de Pesquisas de Experiência de Quase Morte perguntou a 1.122 pessoas que tiveram EQM e obteve o seguinte resultado: 95,6% das pessoas afirmaram que tiveram uma experiência absolutamente real. 4% das pessoas disse ter passado por uma experiência provavelmente real. 0,3% diz que provavelmente não foi real e 0,1% diz que definitivamente a experiência não foi real. A grande maioria das mais de 1.000 pessoas que tiveram uma experiência de quase morte acreditam que suas experiências eram definitivamente reais. Essas descobertas sugerem que a maioria de nós que não experimentou pessoalmente o EQM deve ser muito cautelosa ao rotular as EQMs como irreais, dado que uma porcentagem tão alta de pessoas que passaram por uma experiência de quase morte consideram as experiências definitivamente reais. Seria razoável aceitar a sua avaliação da realidade de sua experiência pessoal, a menos que hajam boas evidências de que suas experiências não foram reais. Agora nós vamos conhecer mais um relato que, além de ter sido considerado absolutamente real, transformou a vida da pessoa anônima que, mesmo sem se identificar, não perdeu a oportunidade de compartilhar. Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal já tem mais de 25 histórias. Você já assistiu às outras? Minha EQM ocorreu em 1973 durante o parto. Eu morava em Madras, na Índia. Depois da minha experiência, eu escrevi tudo que eu conseguia lembrar, mas passaram-se anos antes de conseguir compartilhar com alguém. Apenas alguns membros da minha família conhecem essa história. Meses antes do meu parto, eu tive uma doença prolongada que acabou sendo diagnosticada como um parasita tropical raro. Eu havia emagrecido cerca de 40 quilos e estava bastante fraca quando eu entrei em trabalho de parto. Depois de muitas horas de trabalho de parto, a fadiga começou a aparecer. Quando o médico chegou na hora do parto, ele disse para fazer força e eu comecei a enfraquecer mais e mais a cada contração. As contrações duraram muito tempo. Fiquei esperando que o bebê viesse a qualquer minuto. No entanto, após longos esforços, parecia que não estava progredindo e eu comecei a perder muitas forças. Continuei a empurrar, mas depois de rodadas intermináveis, ainda sem resultado, eu caí para trás em exaustão. O médico pediu para eu continuar, mas o meu corpo, em estado muito enfraquecido, recusou-se a cooperar e eu comecei a entrar em pânico. Ficou claro que os meus esforços prolongados falharam. Quando os meus músculos ficaram flácidos, senti o meu corpo inteiro tremer violentamente. Percebi que a minha bateria havia acabado e eu não tinha mais controle sobre o meu corpo. Fui tomada pelo medo e senti como se a última gota de sangue estivesse vazando de mim. Pensei, vou morrer. Eu mal conseguia falar.
Vendo que eu não tinha mais forças, a enfermeira virou-se para o médico e disse: "Ela não consegue empurrar mais." Neste ponto, houve uma mudança repentina na sala. A sensação anterior de alarme parecia se transformar em crise. Tudo aconteceu muito rápido. Eu não tinha ideia do que havia dado errado, mas parecia que era uma emergência. Meu último domínio sobre mim mesma começou a desaparecer, e eu ouvia a urgência na voz do médico. Isso foi seguido por uma sensação aguda de torção, como se tivesse sido dividida ao meio. Então, fiquei inconsciente. A luz se apagou e eu fui embora. Houve um momento de escuridão. Então, parte de mim se levantou e flutuou até o canto da sala. Eu parei lá brevemente, observando a cena abaixo. Vi o meu corpo deitado na mesa de parto, cercado de pessoas de jaleco branco que pareciam estar em grande comoção. Lentamente, flutuei para cima, para fora da sala e do prédio e acima das árvores, e subi para um céu negro cheio de estrelas. Nesta escuridão cravejada, fui carregada gentilmente para longe, como uma pétala flutuando na superfície de um riacho. Por fim, descansei em um espaço denso e preto, aveludado, que me envolveu em tranquilidade e eu não sentia medo. Percebi que não havia tempo, não havia ontem nem amanhã, não havia limites, não havia dor. Então, enquanto eu flutuava na escuridão, a terra apareceu muito abaixo de mim e gradualmente entrou na minha visão. De repente, eu soube, sem sombra de dúvida, que eu havia entrado em outra existência e que não era sonho nem alucinação. Eu sabia que era real, tão verdadeiro, tão palpável e tão certo quanto tinha sido a minha vida na Terra. Percebi então que, embora tivesse deixado o meu corpo para trás, o que quer que constituísse quem eu sou, ainda estava viva e permanecia inalterada. Eu senti que essa outra forma que eu existia era como um invólucro transparente para minha alma, ou a consciência que era a essência de mim mesma. Neste lugar em que eu não tinha corpo, fui subitamente atingida pela percepção. Eu estive aqui antes da minha vida na Terra. Então, eu estava me lembrando de algo que havia acontecido, algo que eu tinha apagado da minha memória quando nasci. Aquele era o lugar da onde eu tinha vindo originalmente. Eu voltei para casa. Alguma fonte invisível e silenciosa de conhecimento infinito parecia me cercar com respostas para coisas como: para onde vamos quando morremos? Como a vida e o mundo foram criados? E assim por diante. Não ficou claro para mim porque eu me separei daquela fonte e do seu conhecimento infinito ao nascer. Olhando para baixo, a Terra entrou claramente em minha visão, como se eu tivesse uma visão telescópica. Eu tive uma visão sombria de sofrimento e aprisionamento que era como uma destilação da condição humana ao longo de milênios. Parecia que aquela condição levava a história a se repetir em ciclos intermináveis de guerra, derramamento de sangue, tortura, privação, insanidade, doenças e alienação. Parecia que toda a dor que a humanidade sofreu ao longo dos tempos havia sido destilada à sua essência e canalizada em um grito coletivo para ser libertado dessa prisão. Do caos da destrutividade, os rostos avançavam para a escuridão. Depois recuavam para os infernos particulares, gritando: "Ajude-me!" Eu senti como se estivesse olhando diretamente para as almas das pessoas, para o seu medo despido das suas conchas protetoras. Eu senti grande compaixão por todos aqueles que sofriam. Queria algum milagre para libertá-los da sua miséria, mas percebi que nada seria possível enquanto permanecessem ali, separados por ignorância e medo de sua fonte. Senti que a única coisa que os tirariam daquela condição seria romper o escudo da separação que os separam de si mesmos, dos outros
e do poder criativo infinito por trás deste vasto universo de espaço ao qual eu me encontrava flutuando. Fiquei profundamente perturbada com aquela visão sombria, pois parecia que os humanos estavam destinados a permanecer presos em seu sofrimento enquanto habitassem na Terra, e que somente a morte os libertaria daquela condição. No entanto, um pensamento passou pela minha mente. Se eles pudessem romper o seu senso de separação, olhar e ver este outro reino aqui, que existe além deles, eles seriam libertados da escravidão. Lentamente, as vozes foram desaparecendo, os rostos recuaram, a terra desapareceu novamente e ficou apenas uma escuridão confortável. Então, eu me senti flutuando novamente, mais longe, no além, gentilmente erguida em direção a uma luz. Eu parecia estar sendo levada cada vez mais longe no universo, na velocidade da luz, como se estivesse sendo varrida em uma corrente suave. Fui atraída pela força magnética da luz, como um rio é atraído para o mar. Então, eu vim novamente para um lugar de descanso. Tomei consciência de uma presença compassiva. Ela me segurava ao ver a minha vida de 27 anos na Terra se desenrolar. Eu tinha vivido e viajado extensivamente na Índia, onde as condições de pobreza, doença, miséria e morte eram onipresentes e inescapáveis. Como resultado da minha exposição a essas condições, fiquei gravemente doente. Eu também lutava com os meus próprios problemas pessoais de uma infância conturbada. À medida em que os pensamentos e emoções negativas surgiam, elas eram simplesmente reconhecidas e mantidas pela presença, sem julgamento, com total perdão. Então eu ouvi uma voz. Era muito gentil interna, muito cheia de amor e compaixão. Percebi que eu nunca tinha experimentado aquelas qualidades na minha vida. A voz disse: "Se você soubesse que eu estava aqui, você nunca teria que passar por isso." Ao ouvir isso, de repente me senti livre de tudo o que me mantinha acorrentada como uma pedra em uma condição de escravidão humana. Enquanto os estados negativos da minha vida terrena se desenrolavam diante dessa presença, ela me cercava de total aceitação e bondade amorosa. Então, eu fui atraída para a própria luz. Agora a Terra parecia tão distante que parecia desaparecer da minha consciência. A intensidade dessa luz e a minha experiência direta dela transcende expressões em palavras. Era uma transparência brilhante de ouro branco, irradiando uma luminescência quente e pura. Parecia ser um núcleo de energia que era a essência da própria vida. Carregava toda a matéria, animando-a com seu poder vivificante. Aninhada nessa luz, fui inundada por uma sensação de alegria, calma, paz e beleza que até então eram desconhecidas para mim. Ao contrário da beleza que experimentei na Terra, essa beleza era eternamente renovadora e abrangente. Parecia sintetizar todos os elementos opostos, dissolvendo-os no todo de si mesmo. Percebi esta luz como a essência do amor divino. Dentro dessa presença, senti uma sensação indescritível de liberdade, uma libertação de todos os fardos associados à vida humana. Eu era como uma membrana invisível e permeável através da qual a luz passava e fluía, transformando-me na própria luz. Parecia possuir um espírito universal que era a consciência e a força criativa por trás da vida humana. Banhada em seu calor luminoso, eu não me sentia mais separada, mas envolvida por um sentimento de amor incondicional. Não havia desejo, nem dor, nem medo. Aquela era a libertação final, uma experiência de pura bem-aventurança. Na Terra, eu temia a morte. Naquele momento, eu vi que a morte não era o fim, mas um começo. Era um retorno ao lar. A minha alma havia entrado na consciência divina da vida eterna,
onde reside toda a sabedoria e conhecimento. Enquanto eu estava embalada nessa luz, uma frase me veio: agora eu sei. Este é o lugar onde o meu verdadeiro eu pertence. Eu sabia que havia chegado a um lugar de descanso final, de volta à fonte, onde eu vim, ao fim de todo o sofrimento. Então a luz se comunicou novamente. A comunicação que se seguiu foi como uma energia sonora penetrando diretamente em minha alma. Os pensamentos eram transmitidos sem palavras, silenciosa e diretamente como se fosse uma extensão da própria luz, passando por mim por osmose. A luz estava dentro de mim e ao meu redor. Eu estava ciente de que eu era uma entidade individual separada e simultaneamente submissa pela presença dessa outra entidade. A sua voz era distintamente sua, separada da minha, mas eu ouvia os meus próprios pensamentos tácidos expressos por ela como se estivessem dentro da minha mente. Seguiu-se uma conversa transmitida como o ar passando pelas minhas células. Mantido dentro dessa luz, eu via a essência da minha experiência de vida em um flash. Eu havia sido dominada por uma depressão profunda. Pesadelos, culpas, vergonha, medo, autorrecriminação e doenças. Eu tinha sido condicionada pelo conceito de pecado original a esperar recriminação, julgamento e punição por meus pecados. Mas não houve julgamento. Havia apenas aceitação e perdão sem reservas. Isso foi um choque para mim. Parecia impossível que eu pudesse ser amada e aceita exatamente como eu era naquele momento. Liberada do fardo da autopunição, abraçada na totalidade daquela presença perdoadora, eu fui envolta em alegria. Parecia que me tornara transparente. A luz do amor divino fluía através de mim. Então eu ouvi o som de uma risada suave e benevolente que parecia o sorriso sábio e gentil de Buda. Novamente fiquei surpresa e perplexa. Eu não esperava ouvir um riso de uma força divina. Choveu sobre mim como pétalas macia e então disse: minha filha, você não deve levar as coisas tão a sério. Você é apenas parte de uma cadeia evolutiva na qual toda a vida evolui indiferente dos estágios de desenvolvimento. Você é apenas humana. Você não precisa se julgar tão severamente, seja gentil consigo mesma. Eu tive apenas um vislumbre dos reinos ilimitados além dos limites finitos do mundo em que habitamos. Eu estava ansiosa para aprender mais, ao mesmo tempo contentava-me em flutuar na paz e na alegria da luz, onde conhecera a certeza do amor. Esses anseios dos humanos de se conectar, de amar e ser amado, era tão claro e profundamente sentido que eu não poderia encarar um retorno a um mundo em que essa simples verdade permanecessem para tantos desconhecida, não realizada ou enterrada. Eu queria ficar para sempre na presença da luz. A luz, que sabia dos meus pensamentos, simplesmente disse: você deve retornar. Ao ser informada que eu deveria retornar, temi ser enviada de volta ao mundo que eu observava de longe, mergulhado em seu sofrimento. Enviada de volta à minha forma humana, onde mais uma vez estaria presa às mesmas condições limitantes que eu havia deixado para trás. Por favor, eu implorei. Por favor, deixe-me ficar. Não me mande de volta. Uma mão apareceu na luz, com belos e finos dedos brancos. Eu ouvi: minha filha, com uma ternura que me assombraria para sempre. Eu lhe dei o presente do amor. Tentei segurar a mão, mas com um aperto no coração, eu me sentia escorregar para sempre. A sua vida não está concluída, ele disse. Eu vi que eu estava de volta ao meu corpo. Ao contrário da longa jornada para além, o meu retorno à terra foi abrupto, como um choque do nascimento.
Eu havia feito uma viagem por outras galáxias e anos-luz de distância, tão distante que eu não conseguia imaginar voltar. E então, por meio de algum feito da física, fui instantaneamente recuperada pelo meu corpo. Nenhum tempo havia sido concedido para que eu pudesse fazer ajustes de ter atravessado um espaço de tempo e um espaço tão imenso que me afetaria pelo resto da minha vida. Tendo passado por estrelas além de planetas e galáxias, para os confins de um universo em que o tempo, como conhecemos, não existia, a minha alma não estava preparada para retornar aos confins limitados do meu corpo. Eu me sentia constrangida, desprovida da liberdade que eu conhecera, como uma prisioneira retornando a uma cela, e eu queria, desesperadamente, segurar o que eu tinha deixado para trás e claramente lembrar de cada momento sagrado antes de perdê-lo. O mundo me atraiu de volta para ele. Eu me encontrei deitada em algo duro. Lentamente entrei em semiconsciência em uma luz ofuscante. Enquanto eu tentava me ajustar ao meu retorno, parecia um lugar hostil. Alguém estava fazendo algo comigo, mas eu não conseguia sentir o meu corpo. Alguém tinha vindo me levantar e colocar algo macio nas minhas costas. De repente, uma mulher apareceu com um embrulho e colocou nos meus braços, dizendo: "Você tem um filho." Então, ela se foi tão repentinamente quanto apareceu, e eu me perguntei por que ela foi tão brusca. Por que partiu tão de repente? Eu mal tive a chance de segurá-lo antes que outra enfermeira voltasse para levá-lo embora. Enquanto eu o segurava, eu vi que a sua cabeça parecia mutilada, inchada e machucada. Tinha 2 cortes vermelhos que eram como crateras em cada lado da sua coroa. Pouco depois, me disseram que a sua cabeça foi gravemente ferida e precisava de uma cirurgia imediata. Enquanto meu filho estava na cirurgia, eu acordei em um quarto escuro. Na profunda quietude da escuridão, senti a presença da luz. Estava viva e palpável na sala, infundindo-lhe a mesma aura sobrenatural de alegria e amor que eu experimentara naquele outro mundo e que agora parecia tão distante além do meu alcance. Embora eu a tivesse deixado e uma parte de mim para trás, ela agora enchia a sala com a sua luz sagrada através do nascimento do meu filho. Ele me deu o presente do amor. Existia uma conexão entre a experiência da luz que eu deixei para trás e o nascimento do meu filho. Ele estava ligado a ela como eu e a trouxe consigo. Eu tinha completado o ciclo da vida. Era como a morte de volta à vida. Eu tinha revisitado a minha casa de origem. E ele havia feito uma jornada comigo daquela casa, trazendo consigo o dom da vida e do amor. Deitada no meu quarto, eu estava com medo de que, se me movesse, a luz pararia de fluir em mim e desapareceria para sempre. Desejei poder sustentar a alegria e a beleza do amor que deixei para trás, a felicidade radiante da qual o meu filho e eu fomos arrancados. Eu voltei caindo como um meteoro na gravidade da Terra. Senti a sua densidade e peso de chumbo. De volta à prisão do meu pequeno eu, fui constrangida por minhas limitações humanas para nunca mais ver a luz. Por um breve período de tempo fiquei entre os 2 mundos, mas senti a luz se esvaindo. Agora restava o problema de preencher a lacuna entre os 2 mundos e tentar compreender tudo o que havia acontecido comigo. Eu apenas sabia que aquilo tinha mudado a minha vida para sempre e eu nunca mais seria a mesma. Durante a minha permanência no hospital, soube o que havia acontecido durante o nascimento do meu filho. O médico americano da Embaixada dos Estados Unidos em Nova Delhi desceu para investigar o caso. Ele nos informou que o médico que havia realizado o parto não conseguiu lidar adequadamente com as complicações. O parto deixou 2 depressões cavernosas de cada lado da coroa da cabeça do meu filho.
Isso estava pressionando seu cérebro e ele teve que ser levado para eliminar a possibilidade de danos cerebrais. O médico disse que levaria 1 ano para sabermos se a cirurgia pós-natal havia revertido o trauma, prevenido sérias complicações. 1 ano depois, voltamos aos Estados Unidos para examinar o meu filho quanto a possíveis danos cerebrais e ficamos sabendo, para o nosso imenso alívio, que a cirurgia havia dado os resultados perfeitos e nenhum dano havia ocorrido. Nós dois nos perguntamos o que poderia ter acontecido se o neurologista, que normalmente estava ausente em um círculo internacional de palestra, não estivesse em Madras naquele fatídico dia para realizar a cirurgia. Agradeço diariamente pelo milagre desse resultado positivo e pela bênção da vida do meu filho. No ano de 2012, a minha jornada há cerca de 40 anos mudou minha vida, levando-me ao caminho espiritual de investigação que continua até hoje. Muitos anos se passaram antes que eu pudesse sentir segura o suficiente para revelar a minha experiência a alguém. Eu sentia que era muito sagrada e privada e também temia que as pessoas não acreditassem em mim ou pensassem que eu estava delirando. Na época em que ocorreu, em 1973, eu não estava ciente da extensa literatura que surgiu desde então sobre este assunto de EQMs. Embora eu não tenha descoberto exatamente o que aconteceu clinicamente no momento em que eu fiquei inconsciente, ou percebesse que aquela experiência seria como uma morte clínica, eu não tive dúvidas que eu havia vislumbrado a experiência de morte de alguma forma. Passaram-se anos antes de eu saber que milhares de outras pessoas haviam feito jornadas semelhantes em vários graus e as documentaram. Quando eu li esses relatos pela primeira vez, fiquei incrédula. Senti como se estivesse encontrado membros de uma família perdida que entenderiam o que eu havia vivenciado. Pela primeira vez, me senti menos sozinha e isolada. A frase "dentro de uma luz distante" veio até mim porque muitas vezes na Terra a luz parecia um poder distante, além do meu alcance, enquanto, ao mesmo tempo, eu acreditava de uma maneira mais profunda que ela existia dentro de mim e de todos os humanos como a nossa verdadeira essência do eu superior. Continuei a lutar contra o autojulgamento e o conflito entre os sentimentos de indignidade e medo versus os sentimentos de amor e autoaceitação. Este conflito tornou-se a fonte de uma busca contínua para integrar mais qualidade da luz na minha vida. Procurei comunidades espirituais, oficinas, literatura e terapias alternativas de cura. Comecei a ver as adversidades como oportunidades para explorar a luz e para a transformação espiritual e tentar ajudar os outros a encontrar a própria luz interior. Como parte do meu caminho espiritual, fiz trabalhos voluntários para tentar ajudar outras pessoas que passavam por adversidades. As depressões periódicas que experimentava ao me sentir desconectada da luz me permitiram ter empatia com a dor dos outros e ajudá-los a ver o poder da cura que existe dentro deles. Trabalhei como conselheira de crise de linha de frente para fornecer intervenções para pessoas que lutavam contra o suicídio, violência doméstica e outras crises, e aconselhei jovens fugitivos. Eu estudei e fui treinada como voluntária a terapeutas de artes expressivas, fornecendo gerenciamento de estresse a indivíduos e grupos populacionais variados na comunidade, incluindo centros de saúde mental, grupos de apoio ao câncer e à dor e centros de reabilitação para idosos. Como facilitadora de artes expressivas, descobri que poderia acessar a luz para encontrar perspectiva e compaixão em minha própria vida e ajudar os outros a encontrar sua própria fonte interior de sabedoria e cura. Aprendi a absorver a luz para superar bloqueios criativos e me tornar mais realizada na minha vida criativa. Uma das coisas mais importantes que ganhei com a EQM foi a sensação de que existe um espírito maior de amor incondicional
ao qual podemos recorrer continuamente em busca de sabedoria, conforto e orientação para os desafios da vida. A experiência levou à crença de que a luz da divindade existe dentro de todos nós, que toda a discórdia surge de um sentimento de separação da luz e que, à medida que alinhamos nossas mentes e corações com ela, podemos experimentar suas qualidades nas formas de paz, amor, alegria, compaixão e bem-estar. Em relação a essa crença, o meu propósito maior tem sido engajar em práticas que ajudam a mim mesma e aos outros a realinhar a nossa personalidade humana com a luz do nosso eu superior. É como continuar tentando compreender e interagir as lições da luz, aprender maior a autoaceitação, o não julgamento, o perdão e a compaixão e buscar e encontrar a alegria que vem de estar conectado com a luz. Com o tempo, experimentei um aumento acentuado em meu compromisso com a vida interior e as práticas espirituais como oração, meditação, atenção plena, visualização, terapia de artes de cura e gratidão diária. Cheguei a ver o significado maior por trás da mensagem do dom do amor, que é a coisa mais importante na vida, é crescer no amor, amor a si mesmo, amor aos outros, amor à vida. Passei a dar menos importância a coisas como riqueza material, fama, prestígio ou poder, vendo-as cada vez mais como transitórias e efêmeras, incapazes de trazer satisfação e felicidade verdadeiras e duradouras. A autocompreensão tornou-se a parte mais importante da minha jornada espiritual, quando eu percebi que a paz e o amor só podem vir por meio de um autoexame cuidadoso e da transformação das coisas que o bloqueiam: o ódio, o ressentimento, a raiva, o medo. Cada indivíduo deve começar por si mesmo a atravessar a escuridão e fazer as mudanças internas a fim de afetar as mudanças externas. Após a EQM, eu me perguntei se havia algum propósito ou missão que eu deveria cumprir. Com o tempo, à medida que me engajava em práticas espirituais para examinar e transformar os lados sombrios dentro de mim, eu ganhei consciência de que o espírito maior estava operando em minha vida, em vez de ver a vida como uma série de eventos aleatórios e sem sentido. Passei a ver o meu propósito como um chamado para despertar para a presença do Espírito como um ator ativo e constante em minha vida. Isso exigia sintonização com a experiência do Espírito trabalhando em todos os aspectos da minha vida, vendo pessoas, lugares e coisas como professores e canais pelos quais a luz estava tentando se comunicar comigo, oferecer orientação e me ensinar o que eu precisava aprender. Por exemplo, no início, ainda na Índia, encontrei um leproso com os membros perdidos e metade do rosto desaparecido. A princípio senti repulsa, e depois eu me abaixei e lhe dei dinheiro, e quando eu olhei para o seu único olho, senti uma sensação avassaladora de conexão e compaixão que transcendia as experiências. Muito tempo depois, nos Estados Unidos, uma mulher com câncer terminal entrou na minha vida em um momento em que eu estava lutando com questões sobre como integrar as lições da minha experiência de forma mais eficaz em minha vida. Pouco depois do nosso encontro, minha amiga declarou com certeza profética que éramos semelhantes e que deveríamos nos encontrar e que fomos colocadas juntas no mesmo caminho por algum motivo. À medida que nos conhecemos, durante o breve ano do restante da sua vida, ficou claro que ambas estávamos lutando com o problema do julgamento, particularmente do auto-julgamento severo, bem como o julgamento dos outros. Uma questão que ela estava lutando para resolver e foi superada enquanto ela estava morrendo. Durante a minha experiência, a principal lição que foi revelada foi a de ser menos dura comigo mesmo e aprender maior aceitação
e compaixão por mim mesma e pelos outros. No restante de vida da minha amiga, os nossos encontros se concentravam quase exclusivamente no nosso crescimento espiritual, abandonando pensamentos e julgamentos negativos, aprendendo a amar mais profundamente a si mesma e a viver um momento presente. Ela me levou a grupos e workshops, me apresentou livros e fitas. Eu tinha certeza de que a luz estava se comunicando comigo através desse relacionamento. Através da sua vida e sua morte, ela acelerou o meu crescimento espiritual como uma guia que fez o seu próprio crescimento espiritual o foco principal da sua vida. Eu compartilhei a minha experiência de EQM com ela e eu estava presente como fonte do amor e compaixão por ela através do seu processo de morte até a sua morte, oferecendo a ela a minha visão da luz e do amor incondicional que a esperaria após a sua morte. A partir dela, também vi que a ênfase que eu havia colocado na realização era equivocada e que o amor é a coisa mais importante na vida humana. Minha amiga me apresentou a uma árvore chamada faia, que ela descobriu ser um canal para a consciência eterna e que só pode ser ouvida em silêncio. Visitávamos a árvore com frequência para ouvir as suas mensagens. Após a sua morte, a árvore tornou um símbolo de vida e amor, onde a sua alma veio a descansar e entes queridos vieram visitá-las de vez em quando em seu túmulo. À medida que eu crescia na consciência da luz interior, vi minha vida passar de padrões insalubres para padrões mais saudáveis, mais produtivos e espiritualmente orientados. No entanto, apesar de tudo isso, ainda acho que nem sempre é tão fácil ou simples recorrer à luz quando preciso. Quando surge o medo, muitas vezes esqueço da existência da luz, esqueço da minha capacidade de acessá-la e esqueço o conhecimento de que ela é uma fonte sempre presente de sabedoria e amor, e ela pode dissipar todos os estados negativos. O outro efeito muito importante da EQM foi que mudou a minha visão da morte e da vida após a morte, tirando o meu medo do desconhecido em relação ao que acontece depois que morremos. Descobri que a vida não acaba quando o corpo morre, e nós temos uma alma que está conectada a uma consciência maior e que continuamos a viver em forma de espírito em outra dimensão. Um reino onde existe inteligência superior e amor incondicional. Enquanto ainda temo o processo de morrer e a perda dos entes queridos, encontro paz na crença de que as nossas almas vivem e são abraçadas em amor incondicional. Tentar integrar a luz em minha vida tem sido um processo ao longo da vida. Após o choque de retornar a um corpo confinado, experimentei depressões periódicas sobre retornar de um céu de amor incondicional para um mundo de discórdia e sofrimento. Ainda luto com períodos em que parece que o poder da cura da luz está além do meu alcance. Muitas vezes, desejei poder voltar ou reviver a bem-aventurança daquele momento iluminado no tempo. Mas agora eu sei que eu fui enviada de volta para aprender mais e crescer espiritualmente. Sei que as adversidades que encontrei e os necessitados que foram colocados no meu caminho fizeram parte desse crescimento. Foi através dos momentos mais difíceis e dolorosos da minha vida e dos momentos que eu compartilhei com os outros que me aproximei da luz. Através deles, a minha fé e confiança se aprofundaram. A minha intuição foi ficando aguçada à medida que eu era levada a cultivar uma consciência aberta e atenta para receber quaisquer mensagens que pudessem estar tentando me alcançar. Os momentos de percepção elevada em que eu sinto o espírito maior operando na minha vida estão acontecendo cada dia mais, e muitas vezes eu me sinto conduzida para certas pessoas, livros ou situações e soluções ou revoluções que promovem o meu crescimento.
Com muita frequência, ao tentar encontrar uma resposta para uma pergunta ou solução para um problema, eu fui levada diretamente a um livro específico, a determinado capítulo no qual a resposta estava. Além disso, porque aprendi a estar aberta às mensagens da luz, elas vêm com uma grande frequência através das pessoas. Por exemplo, enquanto eu estava lutando para resolver aspectos da minha experiência, o meu filho me ajudou a ver as coisas na perspectiva da luz para que eu pudesse obter uma visão sobre as questões não resolvidas. Ficou claro para mim que a luz estava falando através dele. Passei a ver as coisas com mais clareza. A EQM, pelo menos para mim, não foi uma panaceia que mudou a minha vida de um dia para o outro. Em vez disso, surgiu como um guia através do lado sombrio da vida, lutas e imperfeições que são uma parte contínua da minha jornada. Outro exemplo de sentir a comunicação com a luz é quando eu faço um ritual de anotar o problema que eu estou tentando resolver. Por exemplo, se eu busco uma mudança na forma como percebo uma situação ou um relacionamento, eu coloco isso escrito debaixo do meu travesseiro. Eu descobri que a resolução é invariavelmente rápida. Até agora, só compartilho a minha experiência com alguns poucos selecionados. Entre as pessoas em quem compartilhei está o meu filho, que foi uma parte integral da experiência e que, desde então, surgiu muitas vezes como um canal para a luz. Eu também compartilhei com o meu segundo marido, a minha irmã e alguns amigos. Em raras ocasiões senti a graça da presença da luz em minha vida. Certa vez, no poço do desespero, enquanto eu estava doente na cama, senti a sua força com tanta força que me deu um solavanco e eu me sentei na beirada da cama. Uma visão da luz e uma mão apareceram. A mesma mão com os dedos longos e finos que me guiaram de volta à terra e repetiu as palavras: "Minha filha, eu lhe dei o presente do amor." Em outra ocasião, na Índia, não muito depois da minha EQM, subi ao topo de uma montanha no Himalaia com o meu primeiro marido e filho. Eu estava sentada à beira de um riacho em um prado paradisíaco com flores silvestres, enquanto meu filho brincava no riacho. Depois de meses mergulhada em dívidas e ansiedade, de repente senti a luz me encher com a sensação de amor incondicional, libertando-me da escravidão de todos os meus pensamentos e sentimentos sombrios. Tudo que me atormentava na planície, muito abaixo do pico da montanha, desapareceu, deixando-me com a sensação de que eu havia voltado para o meu verdadeiro eu e que pertencia à luz. A luz me levou adiante através dos meus mais profundos medos e tristeza, através de doenças, divórcio e morte dos entes queridos. Isso me deu forças para continuar quando pensei que tudo estava perdido. Me ajudou a aprender e a aceitar as fragilidades que compartilho com os meus semelhantes. Aprender a continuar, a perdoar a mim mesma e aos outros. Acredito que essa é a experiência comum de milhares de pessoas que compartilham a sua passagem além deste mundo. É o testemunho da experiência de um espírito maior que nós. A principal mensagem da luz para mim foi que as nossas almas vivem depois que morremos. Nossos relacionamentos são eternos e devemos nos amar como ela nos ama. Devemos nos amar neste exato momento, incondicionalmente, assim como somos. Passei a ver a luz como uma professora compassiva que vive dentro de cada um de nós, como o nosso eu superior. Parece que querer experimentar a sua alegria e sabedoria nos ajuda a expandir, ultrapassar os limites e obstáculos que nos impedem de realizar a felicidade e a liberdade que somos capazes de experimentar. Para mim, cabe a cada indivíduo encontrar o caminho de volta para a luz interior do nosso eu superior e abraçá-la. Precisamos atravessar a escuridão dentro de nós, pois somente passando por ela podemos encontrar o caminho para o outro lado. Passei a acreditar que a divindade desta luz está dentro e ao redor de cada indivíduo
E o propósito de nossa vida é encontrar e expressar essa divindade que existe, não em um lugar distante ou em algum mundo distante, mas bem aqui, dentro de cada um de nós. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.